Oi pessoal, e aí, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer uma simulação aqui no SolidWorks de uma estrutura, tá certo? Muitos de vocês estão fazendo alguns trabalhos que remetem a, a desenhar e a simular uma estrutura, e eu vim fazer hoje aqui essa simulação para que vocês possam não ter grandes dúvidas ao executar esse tipo de estudo, tá bom? Qualquer coisa que vocês não entenderem ou que ficar ainda como dúvida, vocês podem deixar nos comentários tranquilamente e eu vou tentar solucioná-las. Bom, vamos lá, vou fazer uma coisa bem simples, tá certo? Eu vou fazer uma nova parte aqui, fazer uma simulação bem tranquila, bem simples, só para vocês pegarem mesmo o que é que a gente precisa fazer ao criar uma estrutura e ao simular ela, tá bom? Bom, então a estrutura inicialmente eu vou fazer uma trave de futebol, certo? Essa trave eu vou botar com as dimensões normalmente de uma mesa, mais ou menos, uns 800 milímetros de altura, por uns 1.200, 1,200 mais ou menos. Isso aí é uma mesa, tá certo? E aí eu vou tratar isso daqui, obviamente, como uma estrutura, tá certo? Então eu vou aqui em Weldments e aí eu vou criar um novo membro estrutural, tá bom? O que acontece? Quando você cria esse membro estrutural, ele vai ter alguns padrões aqui já prontos para você. Caso vocês queiram criar outros padrões, é possível. Eu não vou estar mostrando isso aqui hoje, porque não é o propósito da gente. Eu posso fazer outro vídeo se vocês pedirem, mostrando como cria um novo padrão. Mas o importante é saber que é possível sim você fazer um perfil que você queira, né? Como você queira, certo? Nessa parte inicial aqui eu vou usar a gente tem alguns padrões aqui, né? O ANSI, o de polegada, tal. A gente vai usar o ISO, né? Que é o padrão internacional, e a gente vai fazer. Aí tem ferro angular, né? Tubo em C, tubo mesmo, pipe, né? Tubo retangular. A gente vai usar um tubo quadrado, tá bom? E aqui tem as dimensões, né? Obviamente. Eu vou usar esse aqui de 30 por 30 na chapa 2.6, certo? Então vocês vão ver que quando eu clicar aqui, ó, ele já vai criar para mim, tá certo? Ó, a minha a minha trave, né? O meu desenho. Então eu vou dar um OK aqui, vocês vão ver que ele criou. Os cantos ficaram em 45 graus, né? Eu escolhi assim, eu poderia ter escolhido diferente, vou aqui em editar, né? Eu poderia ter escolhido dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma, enfim, de diversas formas aí. Nesse caso eu vou deixar em 45 graus mesmo, esse acabamento mais bonitinho, que dá um pouquinho mais de trabalho de fazer, mas que fica mais legal, né? Na hora da fabricação dá um pouquinho mais de trabalho se você fizer assim, ó. Bem mais simples de fazer, só precisa cortar e soldar aqui, mas acaba ficando aqui, ó, aberta. Aí às vezes você tem que fechar isso aqui com um pedaço de chapa, não sei, enfim, né? Então a gente vai deixar assim com um canto de 45 graus mesmo, tá certo? Ok, então basicamente o desenho da peça está feito aqui. Eu vou salvar ela, vou salvar como trave, tá bom? Salvar. E aí eu vou executar um estudo, né, uma simulação. Então eu vou vir aqui no Simulation, vou realizar um novo estudo. O que vocês estão buscando aí, provavelmente nesse estudo, é um estudo estático, tá certo? Que é um estudo das forças estáticas, normalmente pelo padrão de von Mises, okay? O que é frequentemente utilizado na engenharia. Então vou aqui selecionar o meu estudo estático, né? Certinho aqui, bonitinho, dou OK.
e ele já criou aqui, né, o início da minha simulação. Se vocês perceberem aqui, né, diferente de quando você está fazendo alguns outros tipos de simulação, ele criou umas bolotas aqui, né, umas bolinhas, uma bolinha roxa, outra bolinha aqui verde, tá certo? E normalmente ele não cria isso. Por que ele criou isso dessa vez? Ele criou isso dessa vez porque a gente está justamente trabalhando com membro estrutural. E quando a gente está trabalhando com membro estrutural, o SolidWorks faz uma hipótese simplificadora de analisar somente as linhas. Ele faz o estudo somente das linhas, tá certo? E o componente estrutural, se vocês forem ver aqui, ó, deixa eu ver, cadê ele? Não está aqui ainda. Aqui. E o componente estrutural, tá certo? Ele já criou aqui como um corpo sólido, tá vendo? Ele já criou um corpo sólido aqui. E aí ele já simplifica isso, né? Para na hora da simulação ele traçar, né, a deformação de maneira mais rápida, tá certo? E esse tipo de hipótese simplificadora é bastante usado por a gente na engenharia. Obviamente, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Quando a gente está trabalhando com membro estrutural, o comprimento, né, do seu membro estrutural tem que ser maior do que o perfil dele, né? O corte dele. Ou seja, em outras palavras, né? Ele tem que ser esbelto, tá certo? Se ele não for, aí você não pode usar esse estudo aqui de maneira tão confiante assim, né? É melhor utilizar outro tipo de estudo, como uma casca, né? Ou alguma outra simulação. Mas nesse caso aqui, que é o nosso dessa trave aqui, a gente pode usar perfeitamente esse estudo de membro estrutural, tá bom? E aí, não sei, provavelmente é a dúvida de vocês, né? Tem essa bolinha roxa, a bolinha verde. E quando tem a bolinha roxa é porque ela já está junta, né? Aqui já é uma junta. Que junta é essa? Desse membro estrutural com esse membro estrutural. E as bolinhas verdes são pontas, né, dos membros estruturais que estão soltas. Normalmente, quando a ponta está solta, você vai fazer uma fixação dessa ponta. Você pode deixar ela solta? Pode, certo? Mas vai depender muito, tem que ser alguma coisa muito específica da sua simulação para você deixar elas soltas, certo? Normalmente o que você vai querer é que ela esteja fixa, tá bom? Ou deslizante em algum ponto, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer logo aqui, eu vou aplicar meu material, vou usar o aço 1020 mesmo, que já é de praxe. E aí vou para a minha fixação, né? Então, geometria fixa. Eu vou fixar aqui desse lado. E vou fixar do outro lado também. Como se fosse uma trave mesmo. Uma trave mesmo. Fincada no chão, tá bom? Então vou dar um ok aqui. Agora eu vou aplicar uma força, tá certo? Então, eu posso aplicar gravidade, inclusive. Vou colocar a gravidade aqui. 9.81, beleza. Plano superior. Show de bola. Vou dar um ok aqui. Então tá puxando aqui minha trave para baixo. O que é que a gravidade vai considerar? O peso estrutural, né? O peso desse membro estrutural, que ele já calcula, né? Com o material que eu coloquei. Vou colocar agora sim uma força. E aí repare que aqui na hora de colocar a força, você não vai colocar a força em um vértice, né? Você vai colocar na sua viga, tá bom? Então você seleciona aqui o elemento viga, né? E vai aplicar nela aqui. Aí eu aplico nessa viga. Tem que ter um plano, né, de referência. Eu vou usar esse plano superior aqui. E aí eu digo como é que eu quero aplicar essa força. Acho que é essa daqui, tá vendo? Aqui por cima. Como se alguém sentasse em cima da trave aí. Essa parte aqui superior, certo? Você vê como já fica as setinhas aqui.
Eu poderia também simular, talvez aqui, um chute de uma bola que bateria aqui no travessão superior, se isso aqui fosse uma trave de gol mesmo. Aí eu já colocaria outro tipo, né? Não colocaria esse, colocaria esse aqui ao contrário. Então, a bola batendo aqui. E aí talvez não fosse o caso, né, de ser uma tensão distribuída. Aí seria mais uma força concentrada, tá certo? Que aí seria aqui uma distribuição não uniforme, tá certo? Você vê que aqui ele já tá, ó. Vou botar até um pouquinho mais aqui, ó, sei lá. Eu vou botar logo na que eu vou usar. Eu só quero mostrar como é isso aqui. Mas eu vou colocar aqui 3.500 newtons, certo? Aí, tá vendo a distribuição não normal, ok? Que ele já define isso aqui. Pode ser triangular, pode ser com função exponencial, né? Na verdade, função quadrática, tá bom? Enfim. E pode ser também, né? Você pode colocar isso numa tabela, tá certo? De força, de onde é que vai a força, até onde vai a força, enfim. Você pode brincar um pouquinho aqui, certo? Nessa aula de hoje a gente não vai passar nessas distribuições, a gente vai fazer uma distribuição simples, tá certo? Vou botar aqui 3.500 newtons ou 3,5 kilonewtons, só para a gente fazer essa simulação aqui, identificar como é que fica a nossa vida. Então coloquei aqui a força, ok, e aí eu vou rodar o estudo. Pronto. Então o estudo foi rodado aqui e a gente consegue ver a deformação, tá bom? E o mais importante de tudo agora, deixa eu sair até da frente aqui, ó, é a gente fazer uma análise, né, do que está acontecendo aqui. Vou botar aqui no cantinho. O que está acontecendo aqui? Então a primeira coisa que ele mostra aqui é o estresse, certo? Ou seja, o quanto que essa viga aqui ela está sendo solicitada com essa força que eu apliquei, né? Com essas forças, na verdade, que eu apliquei, porque eu apliquei a gravidade e uma força externa. Nesse caso aqui, o limite de escoamento do aço, né, do aço 1020 que eu selecionei, ele é 3,5 vezes 10 a oitava. Né? E o meu ponto crítico, que é esse ponto aqui de vermelho, e esses pontos aqui também, ó, mais avermelhados, eles estão lá na casa de 1,5 vezes 10 oitavos. Estão no mesmo grau, né, na mesma grandeza do meu limite de escoamento. Isso é perigoso, né? Não é recomendável. É recomendável a gente ter uma margem, né, uma margenzinha legal de segurança aí. Sei lá, bota uma margem conservadora aí de talvez 20%. Então, se o meu limite de escoamento é 3,5 vezes 10 a oitava, né? Vou botar aqui um cálculo rápido. Então, se eu tenho 3,5 vezes 10 a oitava, dá 3,5. Que foi 10 a sexta, né? 10 a sétima, 10 a oitava. Então, se eu tenho 3,5 vezes 10 a oitava, eu tenho mais ou menos isso aqui. E se eu tiro 20%, note que era para estar aí, né? 2,8 no máximo vezes 10 a sétima, né? 3, 6... Não, vezes 10 oitava. Então, 2,8 vezes 10 oitava, certo? Que ainda é algo aceitável, certo? A gente está um pouquinho menos do que isso, nesse caso aqui, mas não é interessante ficar muito próximo, certo? É interessante você ter uma margem de conservadorismo, que a gente chama, de pelo menos 1 grau de grandeza a menos, certo? Então, se a gente tivesse por volta aqui de alguma coisa vezes 10 a sétima, seria mais interessante do termo, no ponto de vista, né, dessa nossa peça aqui, desse nosso elemento, ele não vinha a falhar, tá bom? Pelo menos não falhar de maneira estática, né? Não falhar por forças estáticas. Obviamente, se a gente já está com isso daqui, essa carga tão alta
estaticamente, se a gente for pensar que a gente ainda pode adicionar aqui uma fadiga, pode adicionar uma temperatura, pode adicionar outras coisas, né, outras forças e outras perturbações que acabam prejudicando a vida útil do nosso elemento, isso aqui vai extrapolar muito mais, tá bom? Então, deve-se fazer alguma coisa aqui, tá bom? Para evitar esses números aqui mais altos. E a gente vai ver isso já já. Mas antes, vamos ver o outro gráfico aqui de displacement, né? Que é quanto que ele está deformando, deformação, tá certo? Quantos milímetros ele deformou. E aí a gente vê, né, que nesse ponto de vermelho aqui no meio, a gente chegou a deformar 6 milímetros, né? Então 6 milímetros é uma deformação considerável, tá certo? É algo que você nota em uma trave, uma mesa. Imagine que deformou aqui 6 milímetros. E isso é a diferença da bola bater e sair ou bater e entrar, né? Então essa deformação aqui é uma deformação considerável normalmente. Quando é que a deformação não é considerável normalmente? Décimos, centésimos de milímetro, tá certo? A depender muito, obviamente, da aplicação e da peça, certo? Mas aqui 6 milímetros já é uma deformação considerável. O que é que a gente vai fazer? Para que serve o SolidWorks nesse caso? Né? Para que serve isso? Porque se eu fosse construir isso aqui, obviamente eu ia botar em uso, ia ver esse problema, ia ter gasto dinheiro, ia ter talvez um recall dessas peças produzidas, tá certo? Que gastaria mais dinheiro ainda. E o SolidWorks está aqui justamente para você não precisar ter todo esse gasto, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no modelo, tá certo? A gente vai editar o nosso esboço. E o que a gente faz quando está tendo uma carga dessa? A gente faz os apoios, né? Então vou colocar uns apoiozinhos aqui, ó. Vou botar um apoiozinho cá. Eu vou ser até generoso. Eu vou colocar. Só isso daqui eu acho que já resolveria meu problema. Tá bom? Mas vou ser chato. E eu vou pegar e vou colocar isso aqui também. Pronto, agora eu tô. Você vai ver que eu vou deixar, tá certo? Vou deixar 400 milímetros. Eu vou estar aqui agora bem. Pronto. Bem conservador, certo? Então, do bem arriscado para o muito conservador aqui agora, tá bom? Então veja agora que eu vou vir aqui na minha estrutura metálica de novo, vou fazer com o mesmo tipo de aço, vou criar um novo grupo para eu poder fazer tudo nesse grupo aqui, fica mais fácil. Pronto. Então agora eu dou um OK. Se vocês quiserem deixar bonitinho, né? Veja que aqui, ó, tá passando, né? Não? Tá vendo o detalhe aqui passando? Você pode vir aqui em Trim. Aí você seleciona essa que vai ser a que vai ser cortada. Na verdade, eu posso cortar logo até essa e essa ao mesmo tempo. E esse daqui para cortar. Pronto. Então agora já ficou, ó, cortadinho certinho aqui, tá certo? Fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui vai ser cortada mais uma vez é essa e aqui vai servir de base a de cá. Mesma coisa pro lado de cá, essa vai ser cortada. E por fim, essa aqui que também deve estar feinha, ó. Deixa eu ver. Não, essa aqui já tá até cortada. Essa aqui já tá bonitinha. Então tá perfeito. Beleza, aí eu volto lá no meu estudo. Ó, agora ele já adicionou esses elementos, né? Essas juntas aqui. Então é só rodar meu estudo de novo, tá a mesma força, tá certo? A mesma gravidade, o mesmo ponto fixo, só vou... tem que redefinir o material, então vou aplicar o material aqui, vai ser o mesmo aço 1020. E aí eu vou rodar o estudo.
Pronto. Ó, agora a conversa já é outra. Veja o que é que aconteceu, né? Foi distribuído melhor, né, as cargas, obviamente. Aqui eu já cheguei, ó, o meu limite de escoamento permanece o mesmo, tá certo? Que é 3,5, mas agora eu já estou, né, a distribuir uma carga máxima, uma unidade de valor a menos, né? Uma ordem de grandeza a menos, tá certo? Então o que é que acontece? Com uma ordem de grandeza a menos eu já estou mais tranquilo. E o displacement, né, que é a distorção, ela agora foi para 5 vezes 10 a menos 1. A maior parte que foi aqui, ó, nessa partezinha vermelha aqui, ela deformou 5 vezes 10 a menos 1 milímetro. Então 0,5 milímetros, 5 décimos. 5 décimos de milímetro você, a olho nu, normalmente não percebe. Certo? Então, se for uma aplicação de alguma mesa, alguma trave, algum suporte, menos de 1 milímetro você não percebe assim a olho nu. Então ficaria tranquilo utilizar essa viga, né, esse projeto estrutural aqui dessa forma. Beleza? Então, por hoje era isso. Eu queria demonstrar isso para vocês, tá certo? Como fazer, como analisar, né, como chegar a entender esses dados. Claro, aqui dá para aprofundar ainda um pouco mais. Na verdade, dá para aprofundar muito mais os estudos. Dá para tentar calcular onde ficaria melhor esses suportes aqui. Eu botei aqui de maneira meio arbitrária, né, os 400 milímetros, mas dá para simular ou calcular ou prever ou fazer diversas vezes, né, diversos pontos diferentes para ver qual ponto seria melhor. Se você tiver máquina para isso e um pouquinho de tempo disponível, dá para testar 10 posições ali diferentes para ver qual posição está mais agradável, tá certo? E ainda mais, né, você pode ir restringindo a sua curva, tá certo? Você pode começar, por exemplo, colocando aqui, aí você vai aumentando. Se você for aumentando e estiver piorando, então você vai reduzindo até que você vai chegando em uma margem de confiabilidade aqui bem restrita, né? Bem otimizada. Então dá para fazer bastante coisa, dá para brincar bastante com isso e chegar a resultados cada vez melhores, tá bom? Então, por hoje é só. Obrigadão aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e até a próxima. Valeu!